Mas nessa ocasião, eles que haviam sido capacitados por Jesus, agora se veem impossibilitados. Dentro do ambiente cultural de Israel, a liderança judaica, seguindo seus protocolos, suas práticas religiosas, não tinha uma manifestação de vida e de poder. Isso era típico deles, mas os discípulos que estavam com Jesus já tinham sido capacitados a tal. E aqui nesse caso eles não têm condições de fazer nada. Eles que tinham autoridade de Cristo. Posteriormente eles vão, eles mesmos perguntar para Jesus, por que a gente não conseguiu fazer nada? Eles tinham, Jesus com os 3 tinham desfrutado da glória no alto do monte. Mas agora eles descem para o vale. E no vale eles encontram a crueldade, o sofrimento, a decepção e a falta de esperança dos seus 9 discípulos que lá estavam. Diante da não participação efetiva dos discípulos, daqueles 9 discípulos de Jesus, o Senhor Jesus manifesta a sua glória, apresentando tanto sua perspectiva como a sua intervenção naquele caso. A reação de Jesus, conforme o versículo 41 diz, Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Veja, em inúmeras ocasiões Jesus classificou e adjetivou aquela geração daqueles dias. Nesse caso, ele chamou de incrédula e de corrupta. Mas ele já tinha tratado aquelas pessoas como raça de víboras, geração adúltera, geração ímpia, geração pecadora, geração perversa. Vejam, no texto de Marcos capítulo 9, depois desses fatos acontecerem, versículo 28 nos diz, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Há um debate se de fato o jejum estava ou não, em alguns textos contém isso ou não, mas a própria ideia do jejum está associada não à obtenção de poder, mas à ideia de oração. E ainda que elas possam estar juntos, oração e jejum, na mente de um judeu, elas são a mesma coisa. O fato é que o Senhor identifica aqui, é que os discípulos falharam em confiar no que Deus tinha a fazer. Eles falharam em orar, eles falharam em depender de Deus, eles falharam em buscar a Deus para que fizessem alguma coisa ali, para a qual eles já tinham sido capacitados a fazer. Veja, ainda em Marcos 9, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus diz, se podes, tudo é possível àquele que crê. A crise que se manteve no vale estava relacionado a uma falta de fé generalizada. A liderança judaica não era capaz de fazer. Aquele pai não sabia se alguém podia fazer. Nem mesmo os discípulos, que efetivamente poderiam fazer alguma coisa, fizeram naquele momento. A crise estava estabelecida. Então, diante da inoperância da fé daqueles que ali estavam, que se caracterizam por incredulidade, Jesus intervém. Versículo 41. Jesus disse àquele homem, traga-me seu filho.
Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Marcos traz mais detalhes que eu diria, vale a pena nós olharmos para eles. Versículo 20 diz, quando eles trouxeram, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Até aquela ocasião o demônio estava reinando sozinho. E quando ele se defronta com Jesus, ele já sabe, ele sabia quem ele era. E numa última oportunidade que ele tem, o texto diz, ele causou uma convulsão no menino. O menino tinha o seu problema, mas o demônio tinha seus gatilhos que potencializavam o problema que ele tinha. O texto diz, este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que crise! Que história aquele garoto tinha! Que história aquele pai tinha? Que história aquela mãe tinha? Nada acontece, os discípulos não puderam fazer nada. Pode parecer estranho para você, Jesus perguntar há quanto tempo acontece isso com ele. Seguramente Jesus não precisava obter essa informação. Como ele não precisa das suas orações para saber o que está acontecendo com você. Se faz parte do seu repertório uma oração do tipo que diga, Senhor, o Senhor não imagina o que está acontecendo comigo. Ele imagina. Ele sabe. Naquelas circunstâncias a pergunta não era para ele estar informado do que estava acontecendo. Era a oportunidade daquela multidão ter noção do que estava acontecendo. O propósito de Jesus é passar para aquele povo o fundo histórico daquele garoto. Versículo 25 diz, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo. Veja, aqui tinha mais uma manifestação do demônio. O garoto tinha o seu problema de epilepsia, mas o garoto também tem um problema de manifestação por causa de uma interferência do demônio, em que ele é surdo e mudo. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Observe, a abordagem do Senhor Jesus Cristo é rápida, é curta, não tem teatro, não tem drama, simples, sem show, sem busca de popularidade. Sai e não voltes mais. O texto nos diz que o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. O menino tinha um problema de uma enfermidade. Ele tinha a ação de um demônio que potencializava o seu problema, a sua enfermidade. Veja, conforme o relato de Lucas, Lucas diz, quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito, curou o menino e o devolveu ao pai.
houve a repreensão e expulsão do demônio, houve a cura. E Lucas, que é um médico, reconhece aqui que houve uma cura, que foi obra de um milagre. E então Jesus devolve o rapaz para o seu pai. Não tem fanfarra. Não tem promoção. Jesus não está se aproveitando da situação para ganhar mais popularidade. Uma simples ordem. Quem tinha autoridade deu a ordem, que foi obedecida de uma maneira indiscutível. Foi liberto do demônio, foi curado, foi devolvido ao Pai. E nessa ação de Jesus, você percebe, ele que estava no alto do monte, na glória celeste com Elias, Moisés, ele também está lá no vale, com um pai sofrendo, com um rapaz sofrendo tremendamente. Quando ele desce do monte, ele sabe o que ele vai enfrentar. A glória que foi notada lá no alto do monte também está sendo manifesta no pé do monte, no vale. O seu amor, sua compaixão, sua atenção, a sua graça, a sua gentileza, o seu poder, naquele momento se manifestaram em prol de curar aquele garoto e alegrar e tranquilizar o coração daquele pai. Vejam, naquele momento, com aquilo que aconteceu, isso causou um espanto que gerou uma atenção para o Pai Celestial. Versículo 43 diz: todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. As pessoas ficaram impressionadas ali, foi com a manifestação do poder de Deus. Lembremos, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão dos poderes divinos dele. Não que ele deixasse de ter o poder, ele os tinha, mas ele decidiu não usá-los. E à medida que ele ia, nas diversas circunstâncias, tendo a necessidade de fazer uma intervenção, ele orava para o Pai, pedia para Deus, e Deus intervinha, o Espírito atuava através de Jesus. E o foco aqui na obra de Jesus, como em qualquer outra obra, é no Pai. Como é que Deus fez isso? Usou de alguém que manifestou misericórdia, compaixão, gentileza, cuidado, poder, e curou e aliviou aquela família. Eles ficaram maravilhados com o que Deus estava fazendo através de Jesus. A consciência naquele momento era com a grandeza de Deus. No alto do monte, aqueles 3 apóstolos ficaram impressionados com a glória manifesta de Deus. No vale, o povo todo está impressionado com a beleza, com a majestade, com a grandeza do poder de Deus. Tanto na passagem que estudamos na semana passada sobre o que acontecia no alto do monte, como nessa passagem em que nós estudamos o que acontecia lá no vale, nós encontramos certos paralelos que são no mínimo curiosos. Enquanto no alto da montanha se via a glória de Deus manifesta em Jesus, em Moisés, em Elias, na nuvem que descia, na voz que falava,
Por outro lado, lá no vale, se tem uma cena de violência e crueldade de um demônio que aflige um rapaz. No alto do monte, existe o Filho de Deus, em que é manifesto que é o Filho amado, escolhido de Deus. Enquanto lá no vale, tem um filho de um homem que está sendo torturado pelo demônio. No alto do monte, o Filho de Deus está cheio do plano glorioso de Deus e manifestação da glória de Deus. Lá no vale, tem uma situação de alguém que está desconectado, desassociado, está sem propósito, sem valor. A situação é de absoluto caos. No alto do monte, a gente tem alguém que é o destruidor de demônios. No vale, tem alguém que está exposto à ação dos demônios e está sendo destruído por eles. No alto do monte, tem o Filho de Deus, que vai ser devolvido ao Pai, depois de morto e ressurreto. Lá no vale, tem um rapaz que depois de ser liberto, também é entregue aos seus pais. Pedro, Tiago e João, no alto do monte, viram a glória de Deus. E eles, quando desceram do monte, com os outros 9, viram a glória de Deus lá no vale. O Jesus que vem e age no alto do monte é o mesmo que age também no vale.